bem quem está feliz aí. Isso, pergunta para quem está do outro lado, você está feliz? Está feliz? Você está feliz? Está feliz? Aqui tem um flamenguista feliz, perdeu hoje, mas graças a Deus, a graça do Senhor, na casa de Deus, né? Isso aí. Amém? 30 segundos para você sair do teu lugar e ir lá cumprimentar aquela pessoa da tua célula que você não viu. Dá uma boa noite, que bom que você veio. 30 segundos só, já passou um pouquinho, vai lá. Isso. Um abraço, um aperto de mão. Dez, 9, 8, 5, 4, tá acabando. 3, 2, 1. Tempo esgotado. Depois você continua. Amém? Depois você paga uma pizza por mão aí, depois do culto, ó. Aí vai comer uma pizza, vai conversar, vai. Amém? Pega a tua Bíblia então, rapidão, para nós ganhar bastante tempo. Livro de Filipenses, capítulo 4. Palavra de Deus no nosso coração. Esse primeiro dia do mês de fevereiro. Fevereiro é o melhor dia, amém, irmão? Você sabia que fevereiro é o mês que a mulher fala menos? Você sabia? Tem pesquisa que confirma isso? Verdade. É que porque tem menos dia, isso, é claro, só por isso, senão. Ai, ai. Graças a Deus. Graças a Deus. O mundo está se preparando para a festa da carne. Nós estamos aqui hoje já vivendo desde sempre, se Deus nos permitir até Jesus voltar, uma festa que não acaba mais. O nosso... Aí, um golinho. Vai ter uma outra aí que funcione para nós. Nós estamos aqui vivendo a festa com Deus e o Espírito Santo. E hoje, mais uma vez, Ele vai, tenho certeza, trabalhar em nós, no nosso coração, nos manter alinhados, envolvidos nele. Filipenses capítulo 4, versículo número 11. Quem achou, diga eu sou bom de Bíblia. Deu certo. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo número 11. Paulo escreve assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi. Ó, gente, Paulo aprendeu alguma coisa. Ele não sabia. Teve um tempo que ele não sabia. Aí ele aprendeu, agora ele sabe. Agora que ele sabe, ele está nos ensinando. Então aqui, ó, porque já aprendi, vamos aprender nós também, em nome de Jesus, a contentar-me com o que tenho. Olha que importante, glória a Deus. Aleluia, isso aí. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, já estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E versículo 13, bem conhecidinho de nós todos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém? Vamos aprender então? Feche teus olhos, o Senhor fala conosco.
pela tua palavra no nosso coração. Ministra sobre nós, meu Deus, nosso coração, nossa mente. Ensina-nos também para que possamos aprender e aprendendo crescer em graça, crescer em sabedoria, para que possamos vencer os desafios, meu Deus, que esta vida, que este tempo nos apresenta. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Se assente, fique em paz, fique tranquilo. Tá fresquinho aí? Amém. Alguém está com frio aí já? Tem alguém que já está com frio? Hã? Tem alguém com frio? Hoje não? Mano, se prepara agora quando vir para a igreja, traz uma blusinha, tá? Quem sente mais frio, às vezes fica com mais frio, não suporta muito, aí traz uma blusinha para na hora do culto você botar uma blusinha e aí você fica confortável, tá bom? Vamos lá. Paulo aprendeu. Se Paulo aprendeu, se ele fala aqui que ele está instruído a partir de agora, ou seja, ele já estou instruído, recebi uma instrução, adquiri essa instrução, esse conhecimento. Ele disse: esse conhecimento leva ele a vencer vários momentos. Ele diz: eu posso, né? Quando ele diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, um versículo que às vezes não é bem compreendido. Um texto, como diz, regra de homilética, um texto fora de contexto vira pretexto. E às vezes nós não darmos a atenção necessária à palavra de Deus, para entender, para escutar, a gente pode compreendê-la de maneira equivocada, e muitos acreditam que esse poder de que Paulo fala, quando ele diz posso todas as coisas, Paulo não está dizendo que ele tem o poder de fazer o que ele quer. Não era um poder de fazer, não era um poder de realizar. Paulo estava falando do poder de suportar. Paulo estava falando do poder de resistir. Posso todas as coisas. E aqui, nos versículos anteriores que nós lemos, ele deixa isso bem claro. Ele disse: eu sei ter abundância e sei padecer necessidade. Olha aqui, irmão. Até para ter abundância a gente tem que aprender. Olha aí, quem quer aprender a viver na abundância aí? Isso. Mas para viver momentos de necessidade também temos que aprender. E agora eu pergunto: quem quer aprender aí a viver momentos de necessidade? Diminuir um pouco. Aprenda, irmão. É melhor aprender. É melhor saber, porque se um dia o dia mal vier, eu já sei. Eu já estou instruído, como disse Paulo. Mas Paulo, ele estava falando aqui daquilo que ele aprendeu, talvez passando por esses momentos. Ele aprendeu vivendo estes momentos. E Paulo, quando ele diz posso todas as coisas, ele está dizendo que ele suporta todas as coisas. Que ele era capaz de suportar a abundância e também era capaz de suportar a necessidade. Que ele era capaz de suportar tudo isso sem perder-se, sem desviar a sua atenção de Deus. Ele disse: eu posso passar por todas as situações, porque há alguém que me fortalece. Há alguém que me sustenta, alguém que me mantém, alguém que me segura. Ele fala sobre Jesus: eu posso todas as coisas em Jesus, e por isso, diz Paulo aqui, em outras palavras, eu nunca estou insatisfeito. Aliás, essa palavra é o tema da nossa mensagem. O tema da mensagem de hoje é insatisfeitos. Porque Paulo, ele está falando sobre estar satisfeito em todas as situações. Em permanecer satisfeito em todos os momentos. E a Bíblia fala em diversas outras oportunidades sobre o perigo deste sentimento, a insatisfação. E eu quero aqui, através da palavra de Deus, que a gente possa compreender o perigo que nós corremos e que nos desafia todos os dias, porque é isso que nós temos vivido, visto e acompanhado na sociedade dos nossos dias. Uma insatisfação permanente, uma insatisfação que gera outros tantos males,
no coração, na mente, na alma das pessoas. Uma insatisfação que também nos alcança, mesmo aqui dentro da igreja, servindo a Deus. Porque a insatisfação por si só não é má. A insatisfação por si só pode ser uma grande oportunidade de coisas novas de Deus. Mas se nós não soubermos viver, enfrentar e suportar, como Paulo diz, é possível que a insatisfação nos leve por um caminho de destruição e vergonha e humilhação. A palavra insatisfação no dicionário, ela fala sobre desagrado, falta de satisfação, sensação de descontentamento, quando não estou contente, alguma coisa não está legal, insatisfação no trabalho, na vida, na família, não está preenchido, aborrecimento, o que causa um sentimento de raiva, de vazio, de tédio, um desprazer, falta de contentamento, de agrado e de prazer. A insatisfação é um sentimento que corrói, é um sentimento que não nos deixa em paz, que rouba a nossa paz, rouba a nossa tranquilidade. E ela é capaz também de roubar a nossa visão, ela é capaz de deturpar o nosso entendimento. A insatisfação é capaz de turvar o nosso olhar, de não nos deixar compreender a vida, ou as coisas, ou os momentos, e assim nos levar a tomar decisões equivocadas, decisões erradas, na angústia e no desespero de fugir deste sentimento que consome, que corrói a nossa alma. E eu quero falar sobre alguns exemplos de insatisfação. Embora ela seja um processo natural da vida, todos a experimentaremos, se já não experimentamos. Mas a pergunta ou a dúvida que fica é: que tipo de atitude nós teremos para poder superar, para poder vencer a insatisfação? E a Bíblia fala sobre algumas pessoas, eu quero citar alguns exemplos, de pessoas que sucumbiram pela insatisfação, que tomaram decisões erradas, decisões equivocadas, levadas pela insatisfação da sua alma, do seu coração e da sua mente. A primeira pessoa que se deixou levar pela insatisfação está lá em Gênesis, nos primeiros capítulos da Bíblia, que é a Eva. A Eva estava no paraíso, olha que mesmo estando no paraíso, sentiu-se insatisfeita e buscou satisfação em algo que lhe parecia bom aos olhos. Eva, irmão, no paraíso, mesmo estando no paraíso, mesmo tendo todas as suas necessidades supridas, mesmo tendo tudo que precisava, mesmo o paraíso não foi capaz de manter Eva satisfeita. Mesmo no paraíso ainda ela sentiu uma insatisfação. Algo moveu-se dentro dela e por causa da insatisfação, ela tomou uma decisão errada. Uma insatisfação no paraíso. Olha aqui, irmão. Não adianta ficar procurando o paraíso, pedindo para Deus paraíso, quando nós colocamos a nossa expectativa no lugar errado. Paulo disse: eu posso todas as coisas porque vivo em um paraíso perfeito. Amém? Não. Posso todas as coisas porque a expectativa não estava no ambiente em que ele estava inserido. Posso todas as coisas porque alguém é que me fortalece. Nem o paraíso foi capaz de trazer satisfação plena no coração de Eva quando ela deixou de andar ou de buscar a Deus. Olha o poder da insatisfação quando nós não vigiamos. O poder destrutivo da insatisfação que tomou a Eva. Insatisfeita que ela estava, o paraíso não mais supria a alimentação que ela tinha, tudo que Deus entregava, o marido nada estava bom, e então o inimigo, percebendo a insatisfação de Eva, ele começou a alimentar este sentimento, que neste caso tornou-se pernicioso. Porque a insatisfação, ela cega, a insatisfação nos deixa loucos.
E Eva, numa loucura, numa atitude doida, ela passou a abrir o seu coração para quem? Para o inimigo. Olha aqui. Cuidado aí para quem você está ouvindo. Para quem você está abrindo o coração. Às vezes a insatisfação vem, eu vou me consolar com fulano, eu vou me consolar com ciclano. Pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, pessoas que se colocam às vezes como bons amigos, mas que na verdade podem ser ferramentas do inferno para tentar nos tirar da presença de Deus e nos levar a pôr a mão no proibido. Olha aqui. Ela estava insatisfeita. Ela tinha tudo ali, Deus tinha dado tudo. Então a serpente vem e apresenta para Eva aquilo que era proibido. No proibido é bom. Talvez lá no proibido vou encontrar satisfação. Talvez lá no proibido, ela disse, e é assim que funciona. E Eva começou a dar ouvido a Satanás, dar ouvido à serpente. E a serpente, de maneira ardilosa, alimentando-se ou alimentando a insatisfação de Eva, ela conseguiu convencer Eva de que Deus era um grande mentiroso. Porque ela chegou para Eva e disse, Deus não disse, de toda árvore comerão menos daquela. E a Eva disse, sim, foi isso que ele disse. E ela então, mais uma vez, falou, e ele também não disse, que se vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer. E Eva disse, sim, se a gente comer daquela árvore, vamos morrer. Então a serpente disse, mas não é bem assim. Não é assim, sua boba. Deus está enganando vocês. Você está sendo enganado lá naquela igreja. Você está sendo enganado lá naquela célula. Você está de otário, está pagando de otário lá naquele lugar. Estão te enganando, estão te iludindo. Deus está enganando você. Na verdade, Deus, Ele sabe que quando você comer aquele fruto, vocês serão igual a Deus. Olha aqui, irmão. Olha o caminho da insatisfação que a insatisfação fez em Eva. Então ela tomou do fruto proibido e deu ao seu marido. E por causa da insatisfação que consumiu o coração de Eva, ela foi expulsa do paraíso, e também o seu esposo. E nós todos hoje estamos aqui, vivendo, buscando a Deus, salvos, resgatados por Jesus. Porque ela deu ouvidos ao inimigo, movido por uma insatisfação no seu coração. A insatisfação lhe fez dar ouvidos ao inimigo. A serpente conseguiu convencê-la. A insatisfação de Eva trouxe prejuízos para ela mesma e toda a sua família. A insatisfação no coração, mesmo estando no paraíso. Irmão, pare de buscar satisfação nos paraísos. Pare de pedir a Deus um paraíso para ser feliz. Nós projetamos os nossos paraísos. Projetamos o paraíso na nossa mente. Projetamos um paraíso no nosso coração. Então acreditamos e oramos e buscamos a Deus para que Ele nos insira, nos coloque naquele paraíso. Porque nós acreditamos que se ali estivermos, então lá nós seremos felizes. Mas mesmo no lugar de abundância, mesmo no lugar de festa, mesmo no lugar de alegria, mesmo no lugar onde tudo estava preparado, Eva não encontrou satisfação no seu coração, porque ela deixou de buscar em Deus e passou a dar ouvidos à serpente que a conduziu a um caminho de derrota. Outro exemplo de insatisfação aqui na Bíblia é o rei Salomão. Agraciado por Deus com toda a sabedoria e riqueza, mas ele sentiu-se insatisfeito, pois não conseguiu preencher seu coração com a sua fartura. E no livro de Eclesiastes, ele acabou concluindo que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Perdeu-se em sua insatisfação, correndo atrás de deuses que não puderam lhe socorrer. Um homem dotado de toda a sabedoria dada por Deus, e o próprio Deus disse isso, aconteceu. Antes de Salomão e depois de Salomão, ninguém teria a sabedoria que ele teve. Ninguém teria o homem mais rico da terra do seu tempo.
Não havia nada na terra que Salomão não pudesse comprar se o dinheiro fosse necessário. Não havia nada na terra que Salomão não pudesse adquirir, não pudesse querer. Os reis da terra todos vinham de longe para vê-lo, porque ele era um homem de grande sabedoria, de muito conhecimento, muita riqueza. Mas nem mesmo toda a sua sabedoria, nem mesmo toda a sua riqueza, nem mesmo vivendo em fartura, ele pôde satisfazer o seu coração, porque não há nada que o homem possa conquistar com suas próprias mãos que seja capaz de satisfazer o coração do homem. Apenas um lugar de satisfação. E é o lugar onde Paulo encontrou, quando nós encontramos em Deus, e a satisfação verdadeira e a paz que excede todo entendimento, nós só encontramos em Jesus, através do Espírito Santo, quando se move dentro de nós. Salomão não conseguiu, teve todas as mulheres, mais de 1000 mulheres, todos os bois e ovelhas e camelos, tudo que ele quis, tudo que o dinheiro podia comprar, ele possuía. Ele só não possuía satisfação no seu coração e na sua alma. Quando nós buscamos canais de satisfação como eles buscaram, nós não encontramos, e o final é só um vazio permanente no coração. O terceiro exemplo aqui de insatisfeitos da Bíblia que eu escolhi para a gente falar hoje é o filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo na casa do pai, mas algo lhe fez insatisfeito. Algo mexeu no seu coração. De alguma forma ele ficou insatisfeito. A casa do pai não servia mais, o pai não servia, o irmão não era bom, a família não prestava, a abundância não tinha valor, a honra que ele tinha já não tinha mais importância. E então ele sentiu-se insatisfeito ao ponto de desenvolver no seu coração uma ingratidão e o desprezo pelo próprio pai. Insatisfeito que ele estava, então ele decidiu que ele precisava sair daquilo que para a cabeça dele era uma prisão. Ele foi em busca da liberdade, a tão sonhada liberdade. Mas eu mereço ser feliz. Mas eu preciso de novos rumos, eu preciso respirar novos ares. Mas essa casa não serve mais, a minha família não serve mais. Mas o meu casamento não serve mais, o meu marido não serve mais, a minha esposa não serve mais, meus filhos não servem mais, eu não suporto mais esse trabalho. A insatisfação que entra no coração. E o menino, filho pródigo, ele não conseguia ver o lugar abençoado onde ele estava. Então ele entrou em um sonho maluco de liberdade, desejando a morte do próprio pai. Olha aqui, irmão. Um menino chegar e dizer para o pai: pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. É porque havia já uma revolução de insatisfação no seu coração, ao ponto de ele desejar que o pai morresse. Porque ele disse: eu vou sumir. Me dá o dinheiro que eu vou sumir, já que o senhor não morre mesmo. Talvez ele esperou um tempo para ver se o pai morria. O pai não morria. Ele disse: esse velho não vai morrer, ele vai durar para sempre. Então eu vou adiantar o negócio. Porque quando ele disse: pai, me dá a parte que é minha, que eu vou embora, ele estava dizendo: pai, o senhor não serve mais para mim. Essa casa não serve mais para mim. E ele acreditava que a raiz da sua insatisfação estava na casa e na família e na falta de liberdade. Então ele pegou todas as suas coisas, pegou todo o seu dinheiro e partiu no caminho que ele pensava ser um caminho de satisfação para a sua alma, de satisfação para o seu coração, o caminho onde ele achou que ele estaria satisfeito e feliz de verdade. Mas depois ele entendeu que a pretensa liberdade era, na verdade, um caminho de fracasso e humilhação. Porque quando ele estava lá em meio aos porcos, então ele levantou a cabeça, a Bíblia diz, e ele pôde lembrar-se quando ele estava na casa do pai,
E então ele pôde entender e compreender, né? Talvez dizer aquela frase: eu era muito feliz e eu não sabia. Como eu era feliz e não sabia. Então ele levantou-se, voltou e deu tempo. E o pai que o amava do mesmo jeito do dia que ele saiu. A Bíblia diz: o recebeu de braços abertos e ele esteve de volta na casa do pai. E ele percebeu que o problema não era a casa, o problema não era o pai, o problema não era a família, mas era a insatisfação que corria o seu coração e a sua alma e o fez tomar decisões precipitadas e ferir pessoas e ferir famílias e desprezar aquilo que ele tinha, caçando dissolutamente. Há outros exemplos ainda de insatisfação na Bíblia, na palavra de Deus. O povo de Deus andando no deserto, caminhando, o mar se abriu, eles oraram, eles passaram, a nuvem estava no céu, a coluna de fogo todas as noites, as roupas cresciam no seu corpo, as sandálias nos pés. Deus conduzia e protegia e levava e trazia a manutenção para o seu povo no meio do deserto. Mas ainda assim eles estavam insatisfeitos. Então eles reclamavam, então eles murmuravam, então eles colhiam o maná do céu de manhã e à tarde eles estavam reclamando com Deus porque não tinham carne, eles queriam as cebolas do Egito, sempre com desejo de voltar atrás, porque eles ainda estavam insatisfeitos, porque não conseguiam, não sabiam estar em Deus, viver em Deus e buscar em Deus a satisfação verdadeira do seu coração. Mas Paulo nos ensina a vencer a insatisfação, buscando aquele que pode nos fazer verdadeira e completamente satisfeitos. Porque satisfação verdadeira nós só encontramos em Jesus. Em Jesus, e nós precisamos, irmão, aprender a vencer a insatisfação. Eu quero te dar 4 dicas. 4 dicas de como vencer a insatisfação que é inerente ao coração do homem. De tempos em tempos a gente está insatisfeito. Às vezes sem saber, sem entender. Fica correndo atrás do vento, como disse Salomão. Tudo é correr atrás do vento. Fica correndo atrás do vento, buscando uma insatisfação. Olha, uma satisfação que não existe. Buscando suprir a sua alma, o seu coração, buscando a tal da felicidade, como dizem por aí. Me lembro que uma vez eu estava com um rapaz, era dona de uma loja de carro. Cadê o Renato? Está aqui. Alguém quer comprar carro, procura o Renato aí. Vai seguro de carro também, né, Renato? Pode ser, pode conversar. E ele estava do meu lado, uma loja grande, muito dinheiro, e de repente chegou um menino, não era que era o cara, em outra cidade. Menininho com uma bizinha, toda veinha a bizinha dele. Ele veio e parou, ô pastor, veio e parou do nosso lado, de chinelinho de dedo, uma bermudinha velha, surradinha. Ô pastor, é minha vizinha. Comprei a minha vizinha, infeliz, olha aqui, e agora não estou mais a pé, e conversamos um pouquinho, ele dava risada, infeliz, e daqui a pouquinho foi embora com a vizinha dele. E o cara que estava do meu lado olhou assim, ele falou assim: cara, eu não entendo isso. Você não entende o quê? Você não entendo isso, não entendo. Olha, o menino veio aqui com uma bizinha velha aí, pegando fogo quase. Chinelinho de dedo, pé tudo sujo. Olha, prestou atenção até no pé do menino. Pé tudo sujo, chinelo de dedo, um calção surrado. Cara, e eu vi aí a alegria desse piá. Eu não sei como ele consegue ficar tão feliz desse jeito, ser tão alegre desse jeito. Eu tenho carro novo, eu tenho tudo que tenho e não tenho essa alegria que ele tem. É claro, Deus me deu oportunidade, eu não perdi. Eu dizia, porque a alegria desse menino não vem da bizinha que ele comprou. Uma bis é impossível, ela não gera toda essa felicidade. Mas ele é feliz porque é um menino de Deus. Porque tem Jesus no coração. E quando Jesus preenche o nosso coração, a bizinha é a melhor coisa que a gente pode ter. A alegria é completa, é satisfeita, satisfação de verdade. Porque quando nós encontramos em Jesus, somente em Jesus, nós somos satisfeitos de verdade. Não há outra coisa, não há outra pessoa,
não há outro lugar. O paraíso não serve, a família não dá conta, o marido não consegue, a esposa não é capaz, a família, os filhos, nada pode satisfazer o coração de homem se não tiver Jesus no seu coração de verdade, trazendo a paz que excede todo o entendimento. A insatisfação, ela não é causada pelo ambiente. A insatisfação, ela não é causada pelas pessoas. A insatisfação não é causada apenas pelo nosso fracasso, não é porque as coisas dão certo ou dão errada. A insatisfação, ela é causada pelo vazio de uma alma que tem sede de Deus e da presença de Deus e que precisa ser completada por Ele através do Espírito Santo. Deus nos leva, Deus nos mantém, nos sustenta. Para vencer a insatisfação, 4 dicas. Aqui a primeira que eu quero dizer para você: busque a Deus, claro, primeira coisa, busque a Deus. Só Ele pode satisfazer o coração do homem. Só Deus pode trazer paz de verdade. Só Deus pode preencher o vazio do nosso coração e nos dar tranquilidade e trazer a verdadeira felicidade. Felicidade é só em Jesus. Com Jesus na condução, a musiquinha, irmão, tudo é muito bom. Com Jesus no coração, a gente e é de verdade. A gente é feliz. Não quer dizer que a gente não tem luta, que não tem dificuldade, que não tem problemas. Mas Paulo, ele diz aqui: eu já estou instruído. Eu sei passar lutas, eu sei passar dificuldades. Eu passo fome, até ele disse, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou sempre em paz, vivendo bem. Então busque a Deus com toda a sua força, de todo o coração, porque ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar, irmão. Buscar não é vir na igreja, eu vou falar para você. Vir na igreja faz parte. Vir no culto faz parte, importantíssimo. Eu e você estarmos aqui reunidos, cantando louvores ao Senhor, buscando a presença de Deus como igreja. Nós oramos uns pelos outros. Nós ouvimos uma palavra, alimenta nosso coração. Somos instruídos por Deus e pelo Espírito Santo, isso é importante. Mas buscar a Deus não é apenas ter atitudes religiosas de quem tem compromisso apenas com uma religião. Cristianismo não é religião. Servir a Deus não é uma religião. Servir a Deus é um estilo de vida daquele que vive e anda segundo os princípios e valores do reino de Deus. Busque a Deus, busque servir a Deus de verdade. Busque a presença de Deus. Quando a insatisfação vier, olha aqui, irmão. Às vezes Deus, ele gera nós, nos movimenta com uma insatisfação, que é para a gente sair da zona de conforto e correr para Ele, buscar mais de Deus, e não estar sentindo-se confortável, adaptado apenas nas águas rasas. A Bíblia nos ensina que há águas mais profundas, águas mais fundas. Não é para ficar contente apenas em frequentar igreja, frequentar célula, não. Não, esse é o início, talvez o começo, mas é preciso ir mais fundo, porque Deus nos fez insatisfeitos, porque Ele é uma fonte inesgotável de prazer, alegria e satisfação. Deus quer nos levar além. A insatisfação vem, não vá para a internet. Quando a insatisfação vem, não entre na murmuração. Quando a insatisfação vem, não vá contra Deus, não procure uma desculpa, corra para Jesus. Corra para Jesus, porque Ele pode satisfazer verdadeiramente o nosso coração, a nossa alma. Não está na família, não está no trabalho, não está no ambiente. A insatisfação é gerada no coração do homem. Às vezes Deus semeia em nós insatisfação, porque Ele está nos querendo levar para mais perto, para nos levar nas águas mais profundas.
para estarmos mais perto dele ainda, para experimentarmos coisas novas e nos tirar da zona de conforto. Busque a Deus. A segunda dica que eu quero falar sobre vencer a insatisfação é evite as comparações. Olha aqui, coisa de ser humano. A comparação é a raiz da infelicidade. Olha aqui. Comparação, ela nos tira a felicidade, nos rouba a felicidade. Fica se comparando com o vizinho, fica se comparando com o irmão, com a irmã, fica se comparando com a família, fica olhando na rede social, né? A rede social é uma desgraça da vida do homem hoje em dia. A desgraça é uma fábrica de insatisfação. Porque você vai lá, você tem uma discussãozinha em casa, tem um probleminha em casa, aí você vai para a rede social. Lá na rede social, todos os casamentos estão 100%. Lá na rede social, meu amorzinho para lá, meu amorzinho para cá, vida, vida, minha vida, e não sei o que lá, e meu amor, e nananá, mimimi, papapá, e você vai olhar, e aí vem a comparação. Aí esse aqui sim é que é feliz. Aquela sim que é feliz, aquele sim que é feliz. E quando você entra na comparação, então a insatisfação. Ah, o miserável comprou um carro novo. Eu aqui ainda com o mesmo pé de borracha meu. Eu queria esse, eu queria aquele. Olha aqui, todo mundo já foi comer no Mac novo de Araucária, só eu que não. Quem é que não foi no Mac ainda? Quero ver, quem não foi? Ah, não, aí, bastante gente. Eu também não fui, não. Não fui, não. Mas eu vou, amor. Eu só não fui porque eu imaginei que ia estar lotado aquele negócio. Não, vou esperar mais uns dias. Deixa o pessoal encher bem o pandudo. Quando ele estiver. Quando o cara gastou. Depois que ele gastou todo o salário, eu vou eu lá, né? Porque senão. Mas enfim. Parece que tem que ir, tem que fazer. Todo mundo está fazendo e eu não. Como eu falei uns dias atrás aqui, né? Todo mundo foi para a praia, eu não. Ah, que vida miserável. Miserável homem que sou. Parece que eu vou morrer. A gente não consegue enxergar, fica se comparando. Existe muito isso aqui, vou falar porque eu tenho uma família grande, tá? Nós somos em 4 irmãos. Vou falar, Deus está revelando, eu acho. Mas irmão que fica se comparando com outro irmão. Fica comparando com o carro que ele tem, com o que eu tenho, com o que ele conseguiu, com o que eu consegui. E porque fica se comparando com o outro. Às vezes fica insatisfeito com aquilo que Deus já deu, aquilo que tem em casa. Aquilo que Deus proporcionou. Olha aqui, eu vou falar para os maridos agora. Preste atenção, só os homens. Mulher, tapa aqui o ouvido aí. Tô brincando, não precisa não. Mas cuidado com isso aqui, ó. Olhando lá, ó. Agora é moda fit, né? Agora eu tô fazendo academia. O celular sabe, não sei como é que ele sabe da vida da gente. Só aparece aqui vídeo de academia. Só que não aparece vídeo só de homem fazendo exercício. Aparece vídeo de umas mulheres aqui que não existe aquelas mulheres. Não é de verdade. E aparece. Você vai passando e vem aparece. Preste atenção, irmão, que eu vou falar com todo amor e carinho. Eles ficam olhando ali, essas mulheres de Photoshop. Não é feita por Photoshop. Daqui a pouco você olha para o lado, o que você tem em casa? Uma mulher normal. Porque a mulher é normal. Mulher normal é aquela que eu tenho em casa. Estou falando aqui com amor e com carinho. Debaixo da autoridade que Deus me deu. Preste atenção, irmão. Cuidado com a pornografia. Aqui, de graça, à vontade. Mas não respeita nem eu que sou pastor. Você está vendo um videozinho, de repente, pá, aparece lá convidando. Aí para fazer, para ver, está de graça. Preste atenção. Porque a pornografia é um grande canal de insatisfação nos casamentos. Entra numa ilusão, numa mentira. E começa a buscar aquilo que não existe. Começa a buscar aquilo que não tem. Mulherada também, cuidado aí, as internet. Mulher gosta de se comparar com a outra, não é? Quer ver o maior terror é uma mulher chegar num lugar com a mesma roupa que a outra. Duas com a mesma roupa igual. Tem umas que até assim mesmo, Senhor. Meu Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre.
Hã? Fica olhando, se comparando. Fica olhando a família do outro com a tua família. Os filhos, a esposa, o marido, enfim. Pare com isso. Evite as comparações. Saia dessa loucura. Olha aqui, você não, isso aqui eu quero falar. Você não está atrasado na vida. Cada um tem o seu próprio percurso. Olha aqui, Existe uma pesquisa que fala sobre a crise da meia-idade. Procure depois saber. Chega um tempo que a gente para na vida, geralmente depois dos 30 aos 40, mais ou menos nessa época, que vem a crise da meia-idade. Aí tem um ano que você para e começa a olhar para a tua vida. O que eu fiz, o que eu acertei, o que eu errei. Aí de repente a gente olha, de repente 30, tem um filme, não tem? É um filme que diz de repente 30, né? De repente 30, de repente 40, meu Deus, o que eu fiz? E agora? Quem poderá me socorrer? Aqui ainda nem casei, tudo meus amigos casou, eu não. Aqui ainda, olha, esse carro, meu amigo lá, já tem olha como ele está mais longe, ganhou mais dinheiro, prosperou mais. A crise da meia-idade, que é desenvolvida na comparação, e aí gera insatisfação. Parece que eu estou atrasado. Puxa, aí vem a frustração, o desespero, em alguns momentos até mesmo a depressão. Mas, gente, se você prestar bem atenção, cada um tem um percurso, um tempo. Fiquei chocado, e isso livrou o meu coração quando eu descobri que o Roberto Marinho, ele começou a Rede Globo aos 60 anos de idade. Até os 60 anos não existia. Então eu tenho 49, eu tenho 10 anos ainda para poder começar uma Rede Globo. Vai dar certo, vai dar tempo. Vai dar tempo, irmão. Dá tempo, amém? Para com as comparações. Fica comparando. E o Ike Batista. O Ike Batista tem outra vida, o Elon Musk. Irmão, pare com isso. Isso é raiz de insatisfação. A comparação, as redes sociais, ela traz insatisfação. E a insatisfação nos leva pelos caminhos de Eva, de Salomão, do filho pródigo. Daqui a pouco eu estou insatisfeito, a família não serve mais, a esposa não serve mais, aquilo que Deus me deu não serve mais. Por isso eu dou essa outra dica: desenvolva a gratidão. Olha aqui, a gratidão. A insatisfação nos faz dar importância demasiada naquilo que não temos e nos faz perder o contentamento com o que Deus já nos proporcionou. A insatisfação. Eu estou sempre correndo atrás daquilo que eu não tenho. E quando eu conquisto e alcanço aquilo que eu tenho, aquilo já não serve, eu quero algo novo. Porque eu estou insatisfeito. Quem aqui que já trocou de carro alguma vez na vida aí? Quero ver, levanta a mão aí. Conseguiu o carro que você queria, você quer esse carro, você foi lá e comprou. Alguém já fez isso? Já foi? Vai lá na loja, tem esse carro aqui, eu quero esse, mas daí tem outro um pouquinho mais. Mas eu queria mesmo, é aquele. É ou não é? Lembra o dia que eu comprei o Prisma? 0 quilômetro. Irmão, um carro 0 quilômetro, glória a Deus, né? Lá baixúria. Eu fui lá felizão, que ia pegar meu Prisma 0 quilômetro. Eu cheguei lá em Lages, em Catarina, cheguei lá na loja. Eu vi de longe um carrão bonitão com um lação vermelho desse tamanho em cima do capô. Eu olhei de longe, aquele carro bonito, só tá lá o meu carro. Nossa, mas é tão bonitão, nem parecia tanto. Eu vim faceirão para pegar meu carro. Quando eu fui chegando perto, a vendedora: você tá tudo bem? Vem cá. Vem aqui, teu carro tá aqui. Vem, olha aqui, vem teu carro. Eu olhei, meu primo tá lá do outro lado. O laço era um pouquinho menor, porque o carro era menor. E quando eu descobri, o carro que estava ali na frente não era o Prisma, era um outro. Eu acho que era um Vectra, sei lá que carro que era aquele. Cruze, eu acho que era um Cruze, isso mesmo. Era um Cruze bonitão, prateadão. E eu olhei o meu Prisma lá. E daquele momento ali, naquele exato momento, eu olhei para o meu Prisma, 0 quilômetro estava lá. E ele não foi capaz de me satisfazer. Eu olhei para o meu Prisma novo, 0 quilômetro lá. E eu disse: aquele lá é o 0, mas eu queria mesmo, era esse. Minha insatisfação permanece. Porque não há nada
neste mundo que seja capaz de satisfazer o coração do homem, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo morando dentro de nós. Graças a Deus eu tenho o Espírito Santo, porque no mesmo momento, em questão de segundos, ele já me alertou, disse, mas agora você tem um carro 0 quilômetro, eu disse, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu um carro novo. Eu não sei como que eu consegui, mas eu tenho um carro novo. E eu vou embora para casa com um carro novo. Aprenda a desenvolver a gratidão. A insatisfação, ela nos faz ver demais aquilo que não temos. E nós ficamos como Salomão. É disso que Salomão estava dizendo quando ele disse, tudo é correr atrás do vento. Os coaches por aí já dizem que o que importa não é a chegada, né, mas é o caminho. Porque a chegada é vazio. A chegada é insatisfação. Depois que você percorre o caminho e vai, passa as dificuldades, e você chega achando que agora sim vai ser feliz. Há uma insatisfação da chegada, o vazio da chegada, o vazio da conquista. Tem gente que nunca consegue ficar para sempre com uma pessoa, né? Não consegue ter um relacionamento. Porque o prazer dele não é ter um relacionamento, o prazer é conquistar. Depois que conquistou, aí perde a graça. O importante é conquistar. Deus, ele quer satisfazer o nosso coração. Deus quer satisfazer a nossa alma. Deus quer nos dar satisfação real e verdadeira para que a gente possa olhar em volta e ver os milagres que ele está fazendo e ver os presentes que ele nos deu. Quando nós deixamos de olhar para aquilo que não temos e desenvolvemos um coração de gratidão, nós podemos olhar em volta e ver que verdadeiramente o Senhor tem nos abençoado e há milagres de Deus acontecendo na minha vida e dentro da minha casa. Quando eu consigo enxergar, olhe em volta, não há milagre de Deus acontecendo. A família não é uma bênção. A esposa não é uma bênção. Está lá um pouquinho talvez, a barriguinha aqueceu um pouco. A idade chegou para todos nós. Mas ela foi aquela que decidiu e aceitou gerar os meus filhos. Foi ela que decidiu e aceitou estar comigo todos os dias da minha vida, enfrentar as dificuldades e os problemas. Foi o presente que Deus me deu para eu poder avançar e vencer e ir adiante. O marido, os filhos, os pais. Desenvolva a gratidão, aprenda a agradecer. Nas maiores coisas e nas menores também. Agradeça a esposa, porque ela decidiu viver contigo. Agradeça ao marido, porque ele aceitou o desafio de suportar todos os dias. Já agradeceu? Agradeceu porque ele cuida de você. Já agradeceu porque ela cuida de você. Mas é um ogro, mas é um ogro que cuida. É um ogro que está junto, trabalhou o dia inteiro, a semana inteira, sofre pressão, dificuldade, problemas, traição, pauleira, para chegar em casa e trazer o sustento para dentro de casa. Você alguma vez já falou, amor, muito obrigado, porque você cuida da minha família, você cuida de mim, cuida da nossa família. Você já agradeceu, já um dia chegou e disse, meu amor, muito obrigado, minha esposa querida, por esse almoço maravilhoso que você fez para nós. Você já agradeceu quando você pediu um copo d'água? Disse, pega um copo d'água para mim. Ela trouxe um copo d'água e você disse, muito obrigado. Aprenda, irmão. Aprendam a desenvolver isso. Gratidão, cortesia. Com os filhos, com os pais. Pai, você agradece o teu filho quando você pede um favor e ele faz para você. Você agradece ele quando você diz, vai lá, abre o portão para o pai. Ele abre o portão e você diz, obrigado. Você desenvolveu a gratidão, porque quando nós não desenvolvemos a gratidão, parece que aquilo que nós temos não é suficiente. Nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus nos deu, não conseguimos dar valor para aquilo que temos. E a ingratidão, ela traz a insatisfação. E a insatisfação nos leva para um caminho de desespero, de humilhação, e de tristeza e dor e angústia. Desenvolva a gratidão. Aprenda a agradecer a Deus. Você já agradeceu a Deus pela família que você tem?
Já agradecer a Deus por ter saúde? Você já agradeceu porque hoje no almoço você pode comer uma carninha assada bem gostosa? Agradeceu? Quem comeu aí a carne assada, um franguinho? Tem uma tia da Lisiane que ela disse, quando eu era mais nova, eu tinha vontade de comer as coisas, mas eu não podia porque eu não tinha dinheiro. Se agora eu consegui, trabalhei, ganhei dinheiro, mas não posso comer as coisas porque não tenho saúde. Não dá para comer. Então, quando a gente pode comer, irmão, pode beber, porque tem dinheiro, e mais do que o dinheiro, a gente tem saúde. Você já agradeceu a Deus pela saúde? Porque levantou, porque acordou, porque respirou, porque pode tomar um copo de água. Meu pai está no hospital. Fui lá ficar um dia com ele, uma noite. Fui lá visitar ele na UTI, ele não falava outra coisa, não dizia, eu quero água. Um copo de água. Ele não pode tomar água. Ele só queria água. Pai está com dor? Não. Pai quer, não, água. Eu só quero água. Você tomou um copo de água hoje? Você consegue tomar um copo de água? Agradeceu a Deus por poder tomar um copo de água. Aprenda a desenvolver a gratidão. A gente fica ingrato com aquilo que Deus dá, com aquilo que Deus fez. Estamos no meio do deserto, às vezes sim, está no meio do deserto, mas o maná está caindo do céu. Estou no meio do deserto, sim, estou passando um deserto, mas a presença de Deus está andando comigo. Estou no deserto, no meio do deserto, mas eu oro e a água sai da rocha. Estou no meio do deserto, mas a coluna de fogo está, Deus está cuidando, me protegendo. Você já agradeceu a Deus porque Ele mantém a vida no meio do deserto? Ele mantém a vida no meio do deserto. Agradeceu a Deus, irmão? Consegue agradecer? Então desenvolva a gratidão. Porque se não há insatisfação, ela vem e toma o nosso coração. E nós somos como um menino. Aquele menino que estava na casa do pai. Ele não conseguia perceber o quanto ele era abençoado. Até que ele esteve no meio dos porcos. Aí quando ele estava no meio dos porcos, então a Bíblia diz que ele levantou a cabeça. E ele se lembrou, ele disse, lá na casa do meu pai, até os trabalhadores vivem em abundância de pão. Lá na casa do meu pai. Então ele se lembrou e ele começou a perceber que ele estava no melhor lugar. Que ele estava no melhor ambiente, que ele estava na melhor situação. E a insatisfação o fez sair de lá e viver uma vida de humilhação e desprezo. E para encerrar, o último e mais importante, talvez, conselho para vencer a insatisfação é viva os sonhos de Deus. Paulo, ele viveu na integralidade o chamado de Deus para a sua vida. Passou por muitos dias difíceis e bons dias também, mas ele suportava todas as coisas. Ele disse, olha aqui, eu sei ter abundância. Às vezes a gente não sabe ter abundância. Tem gente que não pode ter abundância, sabia? Às vezes Deus não prospera, Deus não abençoa, porque não sabe. Quem não sabe, Deus não dá. Porque quando começa as coisas, fica bom um pouquinho, a coisa começa a melhorar um pouquinho, a primeira coisa que faz é deixar Jesus. A coisa começa a ficar legal um pouquinho, começa a prosperar um pouquinho, começa a sarar um pouquinho, começa a avançar um pouquinho, a primeira coisa que faz é, já não vou orar tanto, já não vou mais tanto na igreja, não faz mal faltar um dia na célula, porque agora eu tenho outras coisas a fazer. A abundância também, ela pode nos levar em um caminho pernicioso e errado, e gerar a insatisfação como estava no coração de Salomão. Entra na ilusão daquilo que o dinheiro proporciona, daquilo que eu posso fazer, daquilo que agora eu consigo. Mas Paulo disse, eu sei ter abundância. Porque mesmo nos dias de abundância, ele ainda estava focado em vivendo os sonhos de Deus na sua vida. Quando o dia era de escassez, ele também não deixava a escassez tomar o seu coração. Não deixava a murmuração vir nos seus lábios. Mas ele permanecia fiel a Deus. Porque como ele mesmo disse,
A alegria, o prazer e a satisfação de Paulo não estava no ambiente onde ele frequentava, não estava na situação que ele estava vivendo, não estava na abundância, não estava no dia difícil. A satisfação de que Paulo experimentava vinha diretamente dos céus, do trono da glória do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo que estava e permanecia com ele todos os dias, em todo o tempo. Então viva os sonhos de Deus. Quando vivemos os sonhos de Deus, somos transportados para o centro de sua vontade e cuidado. Se eu estou vivendo os sonhos de Deus, se eu estou cumprindo os planos de Deus na minha vida, se eu estou andando para a terra prometida, assim, talvez tenha um deserto na frente. Vai ter males, vai ter dificuldades, desafios gigantes, guerras, batalhas, lutas. Mas o Senhor, aquele que guerreia por mim, se eu estou vivendo os sonhos de Deus, então Ele me garante a vitória, Ele me sustenta e me protege. É o Senhor, nosso provedor. Vive o sonho de Deus, nesse lugar não há insatisfação. Porque ali nós não dependemos das circunstâncias em que vivemos, mas onde somos satisfeitos pelo próprio Deus, através do seu Espírito Santo. Fica em pé em nome de Jesus. Quando estamos em Deus, irmãos, a insatisfação não é destrutiva, mas ela se torna combustível de busca e alinhamento com Deus e a sua vontade. Desenvolva a gratidão e viva os sonhos de Deus. E através do Espírito Santo vai satisfazer a tua alma. Então Deus, através do Espírito Santo, vai satisfazer o teu coração. Então você vai chegar na sua casa já satisfeito por Deus e o Espírito Santo. Esposa, para o esposo, dizer que eu quero abençoar. Deus me deu muitas bênçãos, eu sou um homem abençoado, uma mulher abençoada. Satisfeito por Deus, o Espírito Santo, você vai chegar no teu trabalho e vai abençoar as pessoas que estiverem ali. E ainda que a situação seja difícil, que os momentos sejam difíceis, porque nós encontramos satisfação em Deus. Eu estou nele e ele está em mim. Os que viveram os sonhos de Deus, os que satisfação do Senhor, que não é de suprir o coração do homem, senão o Senhor e o Espírito Santo.